boa noite. Estamos começando mais um podcast Eu e Minha Boca. Quero agradecer a GVS Esporte. Gente, vocês precisam entrar na página da GVS. Ela faz produtos para retrovisores, para moto. É uma empresa assim da melhor qualidade que eu conheço. Tem uns funcionários assim que tá lá esperando só você ligar para eles te atender. Então, ela está com uma linha nova também. Então, gente, entra, veja essa página, porque eu tenho certeza que você vai gostar tanto dela quanto eu. E também tem a Carol Rossi, que inclusive eu já estive lá, né? Fiz até meu cabelo lá, e que é uma clínica de estética lá de Atibaia. É uma clínica de estética que tem os melhores profissionais também. Eles são super gentis, super carinhosos. Então, sabe, recebe você assim, como, olha, parece que você está na sua casa. E eu sou suspeita de falar. E também quero agradecer a Clumier. Meninas, muito obrigada por fazer parte desse podcast. E vou me apresentar também para as pessoas que têm deficiência visual. Hoje eu tô com uma saia super colorida. Ela tem azul, amarelo, laranja. Hoje eu tô com meu cabelo escovado, ele está solto. Estou com brinco, sou morena parda, tenho os olhos meio esverdeados, tá? E estou com uma convidada aqui muito especial. O nome dela é meio difícil. Sim. Mas ela é missionária. Ela é, assim, uma pessoa, assim, abençoada mesmo por Deus, assim, sabe? E eu acho que esse podcast da gente vai ser... Eu acho não, tenho certeza que vai ser maravilhoso e também vai ser uma lição de vida para muitos, né? Eu vou deixar ela falar o nome dela porque eu não vou me arriscar, tá? Então, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Carmozina, sim, Carmozina. Carmozina Joyce. Esse nome era o nome da minha avó. E aí meu pai quis fazer uma homenagem e minha mãe escolheu o Joyce, ele colocou o Carmozina na frente. Vou aproveitar e vou me descrever também para todos que estão participando. Estou de vestido preto, porque apesar do calor, não tinha um look mais fresco hoje. Estou de vestido preto, tênis branco, sou negra, tenho cabelo de trança, estou com cabelo trançado e estou muito feliz de estar aqui. Eu adorei esse nome, porque realmente eu e minha boca... Eu achei bem legal, conecta com todos, estou muito feliz, Silvia, obrigada por me receber. Eu vou chamar você de Joyce, pode? Pode, porque liberada. É mais fácil para mim decorar. Ô, Joyce, me fala, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, nasci lá na cidade de Niterói, atualmente moro na cidade de São Gonçalo, que é uma cidade famosa, não por coisas muito boas, né, mas é uma cidade bem conhecida, uma cidade bem grande e fica lá no estado do Rio de Janeiro. Eu escutei um pouco assim a sua história antes de vir para cá, para me saber exatamente como que a gente ia começar. Eu vi que você foi casada, você perdeu o seu primeiro esposo, Sim. certo? Me conta um pouco dessa história. Então, nessa história foi a parte difícil da minha vida, mas foi a parte que alinhou todas as outras. É incrível como algo tão difícil na nossa trajetória pode nos trazer uma parte da gente que a gente não conhecia, pode ressignificar, pode fazer tanta coisa. Então, parece clichê essa ideia de pegar o limão, fazer uma limonada, mas às vezes a opção é essa, né? E essa história, ela acontece em 2013, na verdade começa no início de 2009, eu conheci o Leonardo, o meu ex-marido, e foi um período que eu estava fora da igreja. Eu me converti aos 16 anos, mas com 20, 21 ali eu estive fora um tempo, né, um pouco distante da fé, e lá eu conheci o Leonardo, nós começamos a nos relacionar, só que eu decidi regressar. E quando eu decidi regressar, a nossa união ela foi tão intensa e tão forte que ele veio comigo. Que bênção. Ele veio comigo, ele começou a frequentar a igreja comigo. Primeiro nós terminamos, ficamos distantes. Ele viu que eu estava realmente decidida e ele falou, não, se é isso que você quer, eu vou te acompanhar. E ele começou a me acompanhar na minha igreja e nós começamos ali a crescer na fé. E a gente decidiu fazer um casamento no cartório, na verdade foi uma decisão dele, ele que quis. Ele falou, vamos casar então, já que você quer. E aí minha família é super festeira. A gente não ia fazer só no cartório, decidimos fazer um casamento bem tradicional, bem pomposo, e nós nos casamos dia 16 de março de 2013.
montamos a nossa casa, fizemos todo aquele processo, né? Isso depois de 4 anos de namoro, de 2009 a 2013 namorando, muito próximos. E o Leonardo, ele começou a trabalhar numa empresa de segurança. E em maio de 2013 mesmo, nós casamos no dia 16 de março, no dia 19 de maio ele foi trabalhar, era um domingo, e ele levou um tiro na cabeça no trabalho. Putz. Ele tinha 24 anos. E aí morreu na hora, não teve como levar para o hospital, nada disso. Eu recebi a notícia e foi um Você baque, com assim. quantos anos? Eu tinha 26. Nossa. Ele 24 e eu 26. E foi bem difícil porque quando a gente casa, né, a gente acaba meio que montando todo o nosso futuro em torno do casamento. Você não se imagina fazendo mais nada sem o seu marido, né? E foi muito recente, muito logo após o casamento, 2 meses e 3 dias. E para você ter uma ideia, Silvia, na semana que eu recebi a notícia que ele morreu, no domingo, na segunda foi o enterro, na quarta eu recebi meu álbum de fotografia. Então, dentro de mim, eu não sabia como lidar com isso, porque parecia que tudo que eu tinha planejado tinha morrido ali. E aí eu comecei a me desfazer da minha casa, a minha mãe, as minhas irmãs foram cruciais nesse momento, me ajudaram muito. Eu voltei a morar na casa da minha mãe. Os presentes de casamento que eu tinha recebido, a loja ainda ia entregar, então eles fizeram a gentileza de mudar tudo que era de casa para um quarto de solteiro de novo. E aí eu tive que regressar, né? E foi muito difícil, perdi muito peso, perdi o cabelo, perdi a sobrancelha, fiquei muito introspectiva. Nossa, ficou totalmente debilitada. Eu tive muita somatização, eu chorei bastante a perda, mas eu acho que às vezes a gente não sofre o que tem que sofrer. E eu percebi um pouco que a minha maneira de sofrer, o silêncio, fez com que isso se externasse no meu corpo. Então, eu tive muitas crises alérgicas. Até no meu Instagram, passo um pouco, tem as fotos lá e tudo mais, porque a minha pele, o meu organismo começou a falar. Na semana do enterro do Leonardo, eu perdi 6 quilos. Menina! Então, foi uma coisa, assim, bem devastadora mesmo. E, na época, eu trabalhava com cabelo. Vi você citando, né? Falando do seu cabelo e tudo mais, da escova, que tá bela. E eu trabalhava com cabelo, com mega hair, com trança, e meu sonho era montar um salão, e esse era um projeto meu e do Léo. E até esse projeto também ficou parado por conta da perda. Então, o salão que eu e a minha irmã nós montávamos com a ajuda do Léo, tudo que permeava ali a minha vida desmoronou junto. E aí eu lembro que a última coisa que aconteceu foi quando eu decidi que realmente ia fechar a minha casa, que não tinha como eu ficar morando sozinha. Fui doando os móveis, doando os presentes. Voltei para a casa da minha mãe, montei um quarto de solteiro. Só que na casa que minha mãe morava, eu não podia levar o meu cachorro, que era o Jacó, meu cachorro com o Léo. E aí eu tive que doar o Jacó. Também. Então foi uma época que não sobrou nada. Não, e querendo ou não, a gente fala, né, que a gente, quando perde alguém, né, assim, e que nem você perdeu o Léo, mas perdeu o cachorro também. Quer dizer, na realidade, você estava tratando da perca do Léo e precisou também tratar a perca do cachorro. Sim, parece que foi uma avalanche, porque, na verdade, eu perdi o Léo, e aí eu me desestabilizei emocionalmente, então eu fiquei um tempo sem sair de casa. E o fato de eu ter ficado sem sair de casa foi fazendo eu perder outras coisas, porque eu trabalhava numa empresa onde eu juntava dinheiro para montar meu salão. E aí eu perdi meus clientes, perdi o trabalho nessa empresa, fui perdendo, até chegar, perdi a saúde, até chegar no Jacó. Mas é interessante que quem tem Deus pode perder tudo no externo, mas no interno é incrível como você vai se sentindo cada vez mais suprida, né? E eu fui percebendo isso na prática. A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador e não é à toa, ele realmente fornece consolo. Então, quando eu fui perdendo tudo, eu fui percebendo que Deus a gente não perde, esse não. Então, na realidade, você entrou numa profunda depressão. Foi um tempo de muita tristeza. E isso eu acho importante frisar, que eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de passar pela dor, de sentir dor, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade que expurga a dor de todas as formas, né? Até o fim da vida, o fim natural da vida é cada vez mais distante. O CTI é solitário, os asilos são solitários, então a gente afasta, né, qualquer possibilidade de sofrimento, de morte, quando, na verdade, isso faz parte da nossa vida. Você vai ter que passar, todo mundo passa. E a gente tem que aprender a lidar com isso e a gente tem que respeitar isso.
A gente tem que deixar o luto vir. Eu acho que você não tem que fazer morada nesse lugar. Mas sofrer por um período, sim. Porque tem gente que, eu sou forte, eu aguentei. E a conta chega. Uma hora, essa dor que você não sentiu na hora que tinha que sentir, você vai sentir. Então, eu acho importante. Eu também acho, Joyce, que a gente tem que se permitir a viver, seja qual luto que for. O luto da perda de um ente querido, o luto porque a gente tem o luto de perder o emprego. De perder o emprego. A gente tem vários lutos. De né? terminar um relacionamento. De terminar um relacionamento. Tudo isso são Eu formas acho de que a luto. gente tem o luto até de deixar certas idades para trás. Também, as etapas, né? São de exatamente. prosseguir para a próxima etapa. Exatamente. Sim. Então, a gente tem um luto de falar assim, a mãe que tem o filho que vai estudar fora, tudo, né? Que fala assim que... Como que fala quando a mãe... A síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. É um luto. É um luto, é uma forma também. É um luto. E muitas vezes a gente acaba não se entregando para esse luto. E depois o sofrimento vem maior mesmo. A cobrança vem maior. Pois é, eu não tive a patologia, no sentido do diagnóstico, da necessidade de remédio e tudo mais. Eu tive a intensa, profunda tristeza. E graças a Deus, as pessoas à minha volta me permitiram sentir. Às vezes a gente força um consolo, sabe? Não, fica bem. Não tem como você ficar bem. Seu marido levou um tiro na cabeça. Não é a hora de ficar bem. Vai chorar, vai se entristecer. E isso vai ter que acontecer. E eu acho importante viver essa etapa também sabendo que é uma etapa. Porque existe um certo conforto também, né? Na tristeza. Às vezes a gente acaba entrando no luto por alguma coisa que a gente passa na vida e estaciona, descansa nesse lugar. Não, é uma fase que você precisa viver, mas é uma fase como todas as outras e que vai passar. Vai passar e passa mesmo. E passou. E passou. E aí, com isso, você voltou para a igreja? Como que ficou? Então, eu já tinha voltado com o Léo. E aí, quando ele morreu, foi interessante que um processo aconteceu. As pessoas começaram a me incentivar a não me afastar da fé. E elas falavam, não desanima. Só que, na verdade, foi exatamente o contrário. Tudo ressignificou e eu entendia a magnitude de quem Deus é no luto, muito mais do que em outros ambientes, muito mais do que na festa, porque, por exemplo, quando a nossa vida ela tá comum, ela tá tranquila, a gente não reflete muito sobre as coisas, né? A reflexão vem muitas vezes na casa onde há choro. Exatamente. E para mim veio. Então, assim, eu já tinha retomado a minha fé, mas o tempo do meu resgate foi através da minha vida com Jesus. E eu sempre preguei a palavra, né? Desde que eu me converti com os 16 anos, no período que estava afastada, parei. Mas quando o Léo morreu, o meu pastor ele me incentivou a ir para um seminário teológico. Nossa. Na época eu já fazia faculdade, eu estudei na UF, fiz letras português e grego. E eu estudei o grego para estudar o Novo Testamento no original. E aí meu pastor falou... Eu vi que você também fez teologia. Pois é, foi nesse tempo. Logo assim que eu perdi o Léo, eu fiquei muito mal. E aí um dia meu pastor chegou lá em casa e falou assim, eu acho que agora é a hora de você estudar. E ele tinha uma carta antiga, que muito antes eu tinha pedido a ele para assinar, para eu ir para um seminário. E ele falou, não, você está muito jovem, vai fazer outras coisas. E eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar com cabelo e tudo mais. E aí, nessa fase do luto, ele me deu essa carta de novo e disse, estuda agora. Eu falei, agora eu não quero estudar, agora minha cabeça está em outro lugar. E eu lembro que eu fui muito incentivada pela minha família. Meu cunhado disse, se você quiser, eu vou contigo. Te levo, te busco. E a gente começou a estudar junto a palavra de Deus. E isso foi me resgatando aos poucos, foi me curando. Cada vez que eu ia estudando, eu fiz o bacharel em teologia, mais eu me aprofundava em quem Jesus é e mais eu entendia o quanto que eu ainda estava viva. Porque às vezes quando a gente perde alguém, a nossa tendência é morrer junto. O problema é que a gente também tem outras pessoas e as outras pessoas também perdem a gente. Então a gente perde qualidade de vida e a gente perde quem está vivo. Isso parece redundante, mas não é. E eu estava perdendo realmente, né? Então, o que foi me tirando desse lugar de sombrio, de morte, foi a palavra de Deus ressignificando tudo e me mostrando que eu ainda tinha minha mãe, que eu ainda tinha esperança, que eu ainda tinha futuro, que eu ainda tinha minha família, que eu ainda tinha tantas coisas, né? E que com o tempo eu ia começar a reconstruir, apesar de não ser fácil. Não é. E eu falo assim, eu geralmente falo, gente, ninguém vai no lugar do outro. Não vai. Né? Porque eu falei, gente, a gente precisa aprender a viver a nossa vida, Sim. né? Porque às vezes a gente se importa tanto com outras coisas e a gente esquece que ninguém vai viver por nós, como também ninguém vai morrer por nós. Exatamente. Não é? Morrer no nosso lugar. E vice-versa. Sim, sim. Então, e eu acredito muito, assim, que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa.
como com certeza ele tinha um propósito na sua. Sim, sim. Eu acho que conhecer o Léo foi um propósito de Deus, realmente. Porque foi um encontro maravilhoso. Foram 4 anos de muito sorriso, de muita alegria. E isso também é importante ressaltar, porque às vezes quando a gente chega num tempo difícil, a gente meio que esquece tudo que foi bom. Sabe? Eu vejo muitas mulheres que às vezes, mulheres e homens que chegam num triste divórcio e esquece tudo que viveu de legal no relacionamento. Chega talvez num momento da profissão que não tá bom, esquece tudo que já construiu. Você precisa olhar para o que você fez. Lembrança Exatamente. forma a gente, né? Nós somos Lógico. formados por nossas lembranças, pelo que a gente já Exatamente. passou, pelos lugares onde a gente já viveu. Então, assim, foi realmente um propósito de Deus eu conhecê-lo. Através de mim, ele conheceu a Deus, então eu creio que também foi um caminho. E, a partir dele, realmente veio outra Carmozina. Veio alguém que entendeu o que é viver e dar valor à vida. Isso é muito bom. Claro que também com as suas dificuldades, porque isso gerou várias ansiedades. Por um tempo, foi bem difícil, sabe? É. Foi. Teve coisas que foram bem complicadas. Eu precisei ir trabalhando aqui na minha cabeça e tudo mais. Tipo, Tipo, medo de me relacionar de novo. Esse medo foi bem grande. Quando eu percebi, quando eu comecei a sair do lugar da viuvez, aí eu pensei, epa, agora eu não sou mais viúva, agora eu sou solteira. E aí? E eu lembro que eu tinha medo de repente, conhecer alguém e não dar certo. Ah, mas se eu montar toda essa novela de novo, casar, estruturar e não der certo, não for legal, e se a pessoa morrer de novo, sabe? Foi dando várias ansiedades. E o medo é paralisador. Uma dose de medo é bom, porque ela te protege, mas Isso. quando é demais, te ela paralisa. te paralisa, ela te atrapalha. Aí te atrapalha. Isso não é bom. Você falando isso, eu perdi meu enteado com 28 anos com um tiro na cabeça também. Meu Deus. E eu tenho um filho de 20 anos. Na realidade, quando o Rafa faleceu, por muito tempo, eu tinha medo de sair, ou medo do Vini sair e acontecer alguma coisa. E essa nossa imaginação, porque a gente começa a imaginar, ela vai tomando um volume. Uma proporção que você acaba não tendo controle. Exatamente. Aí é a hora de procurar um profissional. Aí é a hora de ressignificar mesmo. Eu lembro que eu comecei... o meu mergulho foi na palavra do Senhor, que me resgatou desses pensamentos, desse medo. No tempo que o Léo morreu, eu tive 2 ataques de ansiedade, 2 crises de ansiedade, que eu esqueci onde eu estava. Uma eu estava no centro da cidade, ali em Niterói, e de repente eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, gente, onde eu tô? E eu não conseguia me achar. Um segurança percebeu que eu não estava bem e começou a conversar comigo, foi me trazendo à luz e eu tô no centro de Niterói. Liguei pro meu cunhado e ele me buscou. Então, assim, eu fui percebendo que se eu não domasse a minha mente, o medo, a ansiedade ia domar. E aí você entra para esse lugar e já não sai mais. E o que me ajudou realmente foi a palavra de Deus, porque foi o período que eu comecei a estudar. Eu fiz terapia, acabei fazendo menos do que eu gostaria, tenho muita vontade de voltar, inclusive, porque é muito bom, né? Te apresenta a você mesmo. E esse mergulho no estudo foi o que me resgatou, porque realmente chega um momento que a mente começa... Exatamente. E eu falo que a gente tem que trabalhar muito isso. Eu falo assim, gente, que o inimigo tá ali, né? Sim. Então, eu falo, a gente tem que ter muita fé, porque senão realmente você para. Para, estaciona. Aí você fica perguntando qual que é o significado da vida realmente, né? Por que isso? Por que não sei o que lá? Né? Você fica fazendo um monte de porquê. Sim. E não vai ter resposta. E perde o cotidiano, né? Te rouba de uma boa refeição, de uma conversa com alguém, de assistir uma coisa na TV e se distrair. Você fica ali, fissurado naquele assunto e tudo se resume a uma coisa só. Então, é uma prisão. Se você deixar, vira uma prisão. A mente é muito capaz de nos aprisionar, né? Então, é realmente fazer uma renovação, se transformar pela mente. E isso foi acontecendo através da palavra. Ai, que lindo. Que lindo. E hoje você trabalha... Assim, você viaja, você é missionária, me conta. Então, uma revolução aconteceu a partir daí, né? Porque uma tragédia pode ser um ponto de revolução. Pode ser, né? Se tá tudo
desmoronando, se desmoronou tudo, pense da seguinte maneira, a tua oportunidade de reconstruir. E aí você pode reconstruir o que você quiser. Pode. E aí, no tempo, né, da perda do Léo, eu parei de trabalhar, porque eu fiquei muito introspectiva, fiquei dias em casa. E aí, quando eu decidi voltar a trabalhar, minha empresa me mandou embora. Você também pensou que era assim? Certíssimos, né? Não podia esperar pro resto da vida, né? Apareceu a Margarida. Pois é. E aí me mandaram embora, falaram, menina, tu não voltou nunca mais. E também não tinha condições. Eu fiquei magérrima, Silva. Fiquei péssima, assim. Jura? Péssima, péssima, péssima. E você é um mulherão alto, imagina, eu fico imaginando você magra. Mas quem me conhece desde essa época, hoje se surpreende com a minha aparência. Porque realmente, fisicamente falando, eu fui ao fundo do poço. Eu vestia a roupa porque eu não podia andar nua na rua, que a vaidade foi embora. Imagino. Foi uma coisa de louco, assim. E aí o meu projeto de ser cabeleireira também foi embora. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus e na época, como eu disse, eu já fazia uma faculdade na UF, eu estudava letras, português, grego, e eu nem entrei por causa do português, eu entrei por causa do grego, porque eu descobri que era a língua original do Novo Testamento, eu tinha curiosidade de aprender. E aí, como foi uma disciplina muito específica, no seminário tinha o grego, né? A gente estuda grego também, e a minha professora de grego no seminário estava muito doente. E aí pediram para eu fazer uma espécie de monitoria. Ela mesma me ligava e falava, Carmazina, hoje eu não consigo ir, fica com a turma. Foi indo assim. E aí eu me formei em 2017 e já recebi o convite para lecionar no seminário. E eu não tinha nenhuma pretensão de ser professora, eu nem sabia que eu conseguia, que eu tinha vocação, talento, sei lá, para ser professora. E acabei embarcando no convite, fui. Comecei a dar aula no seminário de grego e, a partir daquele seminário, fui sendo convidada para outros. Fiz uma pós-graduação em Novo Testamento aplicado, estudei as cartas paulinas e aí comecei a dar aula de exegese, hermenêutica, panorama do Novo Testamento e virei professora. Não acredito. Então, assim, o luto me fez caminhar para um outro lugar. E hoje eu amo a sala de aula. Amo, amo, amo. Nunca dei aula para adolescentes, crianças, só mesmo no estágio, estagiei com crianças, mas entrei já para essa área da teologia e permaneço até hoje. Isso me levou a um livro. Eu tenho um livro chamado O Primeiro de Muitos. Infelizmente, não tem nenhuma edição aqui, acabou tudo lá na Europa. Mas o Primeiro de Muitos foi uma exegese que eu fiz de João 3,16, um estudo aprofundado do versículo de João 3,16, que é um versículo muito popular. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo ficou até um pouco banalizado, a gente não olha para a profundidade dele, do que ele significa. E eu peguei esse versículo, fui fazendo um estudo, virou um livro. E qual que é o significado dele? Então, né? Não pode... Só um pouquinho, só fala um pouquinho. Um pouquinho, vamos lá. João capítulo 3, versículo 16, ele fala da totalidade do amor. Porque Deus amou o mundo, tudo no mundo. A criação, as pessoas, como o mundo funciona. De tal maneira, se tal maneira fala da intensidade. Não foi de qualquer jeito, mas foi de uma maneira intensa. Que deu. Aí já fala de um amor prático. Porque a gente trabalha muito na ideia do amor sentimental, né? Eu sinto um sentimento de amor por você, mas isso te leva a quê? Na prática, como que você demonstra esse amor? Deus demonstrou dando o Filho. O único. O unigênito, o único. Então, quando é o seu único, aí é como realmente você dá a totalidade, porque se você só tem ele... E é interessante que João 3,16 é o último momento em que a Bíblia chama Jesus de unigênito. Dali para frente só chama de primogênito, porque ele abre mão de ser o único para ser o primeiro de muitos. Ele se torna o primeiro de muitos filhos e, através da doação da sua vida, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, nós ganhamos o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, na verdade, João 3,16 conta como eu e você fomos adotados pelo Senhor e nos tornamos filhos, irmãos de Cristo e co-herdeiro de tudo que Jesus herdou, inclusive do seu nome. Nossa. E aí o livro fala sobre isso. Deve ser lindo o seu livro. Ai. Então, tem na Amazon. Já que eu não tenho um físico aqui, tá disponível na Amazon, você consegue baixar ali no Kindle e tudo certo. E aí eu fui para a área acadêmica, meio que jogada lá. Jogou. Mas foi um dos melhores, assim, das melhores quedas da minha vida, porque hoje realmente eu amo
o ensino. Eu amo a ideia da mesa, de trocar informação, de conversar. Estou me preparando para o mestrado no ano que vem. Vai sair esse mestrado em nome de Jesus. E acabei indo para a área do ensino e nunca mais voltei para o cabelo. Nossa! Nunca mais voltei para o cabelo. E foi essa mudança de profissão. Eu acho que é importante a gente ressignificar, né? Não, e você ressignificou de uma maneira... Pois é, quando perguntam quem a gente é, geralmente a gente responde o que a gente faz. A gente não responde quem a gente responde o que a gente faz. Mas o que a gente faz não nos define na totalidade. Eu já fui cabeleireira, hoje eu não sou mais, eu consegui ser professora. Então eu acho que a gente pode fazer coisas novas e às vezes a gente fica tão limitado no primeiro projeto. Durante um tempo eu fiquei assim, frustrada porque o salão que eu queria não deu certo. Mas a nossa frustração nos impede de viver o que está dando certo, o novo. Então, assim, eu acho interessante esse nosso poder de se reinventar, se ressignificar, conhecer coisas novas, construir coisas novas e descobrir facetas que a gente nem imaginava. E as possibilidades, né? As possibilidades. Eu falo que eu não me prendo a nada, assim, de... Eu tô com alguma coisa, você falou, não quero mais, quero isso, já dou um jeito de fazer o que eu quero. Porque eu falei, não, meu ciclo aqui já acabou, não é mais isso que eu quero. Mas tem muitos ainda que, além de se prender, tem muitos pais ainda que não deixam até os próprios filhos fazerem uma profissão realmente que eles gostam, né? É, verdade. Muitas vezes você acaba fazendo o que convém, né? O que você é forçado, o que dá dinheiro. O que dá dinheiro. Isso é complicado. Exatamente. E eu acredito muito no que eu vou falar agora, assim, que nem você mudou tudo. Você era para ser cabeleireira, agora né, dar aula, que, né, mudou, assim, completamente. Creio eu que você deve fazer com muito amor. Sim, sim. Meus alunos sabem. Sou apaixonada. Então, aí o que acontece? Consequentemente, vem o quê? O financeiro. É, verdade. Verdade. O financeiro pesa muito, né? Mas acaba que muitas vezes na nossa vida a gente vive só baseado no financeiro. E aí, gente, não é que eu seja uma louca que não planeja, não. Eu sou planejada, eu sou até bem organizada, meu esposo sabe e tudo mais. Mas tem coisas, principalmente para quem vive pela fé, que a tua carteira não explica. Não adianta. Então, se tudo que você for fazer for de acordo com o dinheiro, quem determinar quantos filhos você vai ter, aonde você vai morar, para onde você vai viajar, o que você vai estudar, se tudo for baseado em quanto você pode financeiramente, aí realmente as coisas não andam. A gente precisa realmente, muitas vezes, dar um passo de fé. Eu queria muito fazer um mestrado, muito. E aí eu falei, Senhor, eu queria fazer uma oração tão simples. Eu falei, Senhor, eu queria fazer um mestrado, mas eu não queria fazer um mestrado particular. Não que eu tenha alguma coisa contra a instituição, nada a ver, eu fiz a minha pós-graduação numa instituição particular, mas eu fiz a minha graduação na UF. E eu queria voltar para lá. Uma bolsa lá não é tão simples. Mas, enfim, né? E aí, um dia, eu fui participar de um bate-papo entre mulheres numa igreja e tinha uma delegada, tinha uma teóloga, tinha uma psicóloga. E uma das mulheres que compunha a mesa é uma das diretoras do mestrado da UF. Então, ali eu já tive a oportunidade de me conectar com ela, a gente já começou a trocar e ela está me orientando no meu currículo Lattes. Então, tem muita coisa que tem a ver com network, que tem a ver com portas abertas, que tem a ver com fé. Eu acho que quando a gente limita o dinheiro, a gente não tenta. Nem tenta. E aí, se você não tenta, não tem como saber, né? Não. E Deus vai te caminhando, né? Exatamente. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai. Tem que confiar nele, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Exatamente. Ele vai abrindo realmente os caminhos assim que você fala assim, Senhor, como é possível? Como que eu parei aqui? Isto. É isso. Então, a fé tem muito a ver com isso. É claro que a gente não vai dar passos descontrolados. E também, uma coisa que eu penso sobre a profissão. A maior parte da sua vida você passa exercendo a sua profissão. Principalmente como professora, eu passo um tempo elaborando a aula, executando a aula, corrigindo a aula. A aula é algo que me consome muito. Imagina se eu fizesse isso só por dinheiro. Uma hora ia pesar. Então, quando a gente chega num lugar onde não tem prazer algum, mas vira só por conta do financeiro, uma hora isso pesa. Então, eu acho que achar o equilíbrio é o ideal, né? Eu acho isso que é assim mesmo. Nem sempre a gente consegue, mas tem que tentar.
pelo menos tentar você equilibrar aí o que você gosta de fazer com o que te dá renda, de repente uma renda extra, mas não pensar só na renda, porque senão corre o risco de você entrar para um lugar, para uma profissão que vai te consumir, né? É aquela coisa do acordar de manhã já sem prazer naquele dia, porque vai ter que executar uma tarefa que não queria executar. Ou então chegar no serviço e dar aquela dor de cabeça, não é? Com aquele Pois é. mal-estar. Quem já não passou por isso, né? Eu mesmo ia para trabalhar muitas vezes, chegava no serviço aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, o ambiente não era muito agradável, aquilo me incomodava. Então, você queria que o dia acabasse logo. Você se torna disfuncional para você, para o ambiente de trabalho e às vezes para sua família, porque quando volta, também volta descontando em todo mundo a sua Isso. insatisfação. Isso. Às vezes é melhor levantar e tentar uma coisa nova, né? É, sem medo. Sem medo. No meu caso, eu não fui tentar, não. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas deu super certo. E você se permitiu também, né? Fui indo. Porque eu sempre entendi, eu sempre tive muito claro para mim aquela passagem: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar. E esse pode diz a possibilidade, né? Não é certo que vai durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então você vai ter um período de noite, mas uma hora amanhece. Então eu sempre tive essa convicção de que uma hora eu ia ter que sair desse lugar. Demorou um pouquinho, eu fui indo no meu tempo, mas eu comecei a olhar, a deslumbrar o futuro. E aí fui fazendo novas amigas, fui conhecendo essa nova profissão, estudando novas coisas, ressignificando, né? Senão você começa a querer só desejar a morte, só desejar o fim, e isso é terrível demais. É, e fora que não adianta você desejar se nessa hora, né? Pois é. Não adianta. Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Pois é. Literalmente. Aí você nem chega à morte e você não vai para lugar nenhum. Pois é, você nem desfruta da vida e nem da morte, vamos dizer assim, né? Tem que levantar, tem que se reerguer, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. E hoje, além de você dar aula, o que mais você faz, Joyce? Então, voltei a pregar, fui pregando, e aí fui conhecendo muita gente, inclusive, no meio disso tudo, conheci meu marido, porque hoje eu sou casada. Hoje eu sou casada e tenho um filho. Eu fiquei viúva em 2013. E quando foi no final de 2014, eu fui pregar numa igreja, ministrar uma palavra. Foi um culto jovem, um culto muito animado. E lá eu conheci o meu esposo. E você parece ser bem animada. Sim. Por um período fiquei bem triste e tudo mais, mas eu sempre fui essa pessoa, agregadora, alegre, venho de uma família que gosta de falar alto, que gosta de movimento. Nós somos assim. E nós retomamos, né? Voltamos para esse lugar mesmo depois passando essa tristeza. E aí, nesse culto jovem, eu conheci meu esposo, nós nos conhecemos lá. Não começamos a namorar de imediato, porque foi um processo, assim. Eu ainda tinha, como eu disse, várias inseguranças, vários medos, mas a gente começou a conversar, a se conhecer. E aí, no final de 2015, ele falou: por que a gente não namora? Vamos orar, pelo menos. E a gente começou a orar e a gente foi vendo que a nossa vida caminhava para o mesmo lugar. Eu tinha um amor por missões, ele também. E a gente foi vendo e decidimos namorar no final de 2015. Então, foram 2 anos da viuvez, né? E no final de 2015 nós começamos a namorar. Em 2016, ele me pediu em casamento. Em 2017, nos casamos. Então, nessas idas e vindas, eu fui conhecendo pessoas, fui mudando de vida e também conheci a Junta de Missões chamada Paz para Todas as Nações. É uma organização missionária que une pessoas de todos os estados, tem uma sede aqui em São Paulo, tem sede lá no Rio de Janeiro, e as pessoas elas doam as suas férias, as suas profissões para ajudar irmãos na África. Então, são igrejas locais que já funcionam na África, na verdade na África, na Europa, no Oriente Médio, aqui no Brasil também. E a Paz para Todas as Nações atua assim. A gente soma com pastores locais de outros países. E aí eu conheci a Paz para Todas as Nações, a missionária Isabel, que é a missionária que estava comigo na Europa essas 2 últimas semanas. E a gente teve o prazer de juntos ir para a África, eu e meu esposo, colaborar com uma igreja local lá. Lá tive a oportunidade de visitar uma escola creche, levar material escolar. Então, assim, tudo foi acontecendo através dessas conexões que eu fui fazendo à medida que fui vivendo o evangelho. Então, hoje, eu trabalho dando aula e também faço parte da Junta de Missões Paz para Todas as Nações, que a gente viaja, né? Vai pregando por aí. Então, prego por aqui pelo Brasil, fora também, e somo com igrejas locais de outros países.
Nossa, e hoje, como que você se sente assim, fazendo tudo isso assim? Cara, eu sinto que Deus é muito tremendo. Muito tremendo, assim. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. E muito sem perspectiva também, né? Nós não tínhamos muita perspectiva por uma questão de ignorância, no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? Vim de pais separados, de uma mãe muito batalhadora, muito lutadora, mas que por ter um trabalho pesado não tinha muito como investir na parte da educação. Então a gente não tinha muita perspectiva de vida. E o que nos deu perspectiva foi o Evangelho. Quando eu conheci o Senhor, eu conheci muitas coisas junto. O Evangelho me resgatou espiritualmente, socialmente, culturalmente, abriu portas para mim e me deu acessos que eu jamais teria na minha vida comum, sabe? Então, quando eu olho para a menininha lá na comunidade, sem saber nada, e hoje eu olho para mim, para tudo que eu conquistei no Senhor, eu falo, meu Deus, esse Deus é muito tremendo, muito tremendo. Se ele tem um plano para nós e a gente aceita viver o plano dele, a gente se surpreende. Então, realmente, assim, hoje, olhando para tudo que eu vivo, né? Acabei de chegar da Europa, era um sonho conhecer a Europa. Estive na Inglaterra, na Bélgica e na França. Então, assim, tudo que eu fui vivendo, tanta vida, né? A Bíblia fala isso, que o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida em abundância. Eu gosto muito desse complemento, porque vivo estamos. Mas se a gente se permitir, se a gente parar na dor, a gente começa a sobreviver. Né? E existe uma diferença muito grande de sobreviver e ter vida em abundância. Então, hoje eu olho assim, para tudo que está acontecendo, para a mãe, para a esposa, para a professora, para a pregadora, para a missionária, para a amiga, que adora um café com as amigas, para tudo, para a moça que adora andar no shopping, para todas as coisas magníficas e simples, e vejo a mão do Senhor em todas elas. Nossa, é fantástico, né? Ele transforma. Nossa, eu também vou falar para você que eu vim de uma família muito simples. E eu tenho certeza que foi Deus que me guiou e me guia até hoje, entendeu? O tempo todo. Eu falo, o tempo todo ele tá comigo. Pois é, porque tem lugares que a gente chega que não tem como. Se ele não fosse o caminho, você não chegaria ali. Não... São as conexões que ele faz, os encontros que ele promove, a maneira como ele trabalha, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem. A cura que ele traz. Sim. Né? Porque ele começa a curar de dentro, para fora, né? O poder da resiliência, né? O poder da resiliência. Então, e eu acho que isso é o principal. Verdade. Quando você começa realmente perceber mesmo o significado da vida, quando você começa ver que você tem possibilidade, não é porque você nasceu de um jeito que você vai morrer daquele jeito, que você pode sim ser diferente, que você pode sim fazer a diferença, né? Então, eu acho que é isso. Algo que eu estou aprendendo nesse tempo é que, de fato, a gente pode ser um ponto de partida. Né? Nós somos continuidade, né? A nossa estrutura é geracional. Viemos de uma estrutura e geraremos uma estrutura. Mas tem muita coisa que eu posso ser o ponto de partida. Então, hoje, quando eu olho para trás e percebo tudo que eu não consegui ter por diversas questões, mas que a partir de mim está sendo gerado, eu já olho para o futuro do Gael e já vejo um ponto de partida diferente. Então, muitas vezes a gente acaba se colocando... A gente chega num lugar e a gente estaciona nesse lugar achando que não tem possibilidade nenhuma. Mas a vida ela é feita exatamente desse movimento, né? Dessas possibilidades. E a gente pode, sim, ser um ponto de partida. Pode começar a partir de você algo completamente novo. Deus trabalha dessa maneira. E começou mesmo. Tudo que eu perdi, sabe, Silvia? Eu perdi muita coisa. E a perda, ela é assim, né? Você começa a acreditar que só tem perda. Quando você perde uma coisa, você acha que você só vai perder, 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 perder. Muitas vezes, até no jogo é assim, né? Você perde uma vez, vem uma avalanche de perdas. Exatamente. A gente começa a achar que é só isso, né? Mas chega uma hora que a mudança, a diferença, as coisas boas, elas chegam.
E quem é resiliente, quem é paciente, quem é determinado, consegue viver esse novo tempo, viver essa manhã, né? Então, a gente precisa estar aberto ao trabalhar de Deus para viver esse novo. E eu acho que o ápice desse novo é ter reconstruído a minha família, ter me relacionado com o Wesley, que é um excelente marido, teve muita paciência com todos os meus processos. E o Gael. O Gael foi, assim, a cereja do bolo, Ele tá com sabe? quantos anos, Ele seu tem filho? 2 aninhos. 2 anos? 2 anos. Que idade gostosa. Sim. E é mó barato, é uma coisa de louco, é um amor que eu nunca imaginei. E é futuro. Quando a gente vive um luto, a gente perde essa noção de futuro, né? Parece que tudo acabou ali. Isso. São dias longos, dias muito longos, mas são meses curtos. E é Biel, né? Gael. Gael. O Gael veio para mostrar vida, né? E vida em abundância. É. O Gael é justamente Uma essa ideia de nova futuro. vida. Exatamente. Esses dias eu e meu esposo, a gente estava brincando em casa, né? E aí, numa conversa comum, a gente começou a planejar o casamento do Gael. Nossa! Oh, 2 aninhos. Oi! E eu fiquei pensando como é bom quando a gente alcança um nível de cura e restauração no Senhor, que a gente começa a planejar um futuro, mesmo que numa perspectiva de brincadeira, coisa boba. Mas quantos dias eu passei sem querer ter futuro? Sabe, uma conversa ali cotidiana, uma brincadeira me fez me alegrar. Sem um sonho, né? Ter um sonho. Isso é muito importante. E não é porque alguns dos nossos sonhos foram frustrados que a gente não pode sonhar novos. Sonho é motivação, né? Sonho é perspectiva. E pode ser sonho absurdo, né? O meu sonho de ir para Paris era absurdo. E no Senhor eu consegui realizar. Então, é bom sonhar. É importante. Eu acho que mantém a gente vivo, mantém a gente sorrindo, mantém a gente planejando. E como que foi esse passeio seu lá em Paris? Então, né? Foi uma missão misturada Foi com um passeio. passeio, eu ia Exatamente. falar Porque não isso, tem mas como estar em Paris sem passear, né? Exatamente. Olha, Você uniu o Silvia, útil ao agradável. ao agradável. Conheci igrejas lá, estive em algumas igrejas, tive a oportunidade de conversar com os irmãos, conhecer os irmãos, compartilhar a palavra, ter tempo de mesa. Teve um seminário lá falando sobre o livro de Daniel. Então, foi um tempo muito produtivo. Agora, a parte turística da coisa foi muito legal, porque, como eu disse, né, olhando para a minha realidade, a Europa, Paris, tudo muito distante. E aí, quando eu vi a torre, a gente chegou, estávamos com as malas, tudo lá, e aí alguém deu a ideia, vamos embora ver agora a noite acesa, vamos. Ai, deve ser lindo. Eu fui dirigindo, Silvia, você acredita? Eu dirigindo na Europa. Ai, E quando eu virei a esquina, que eu já dei de cara com aquela coisa linda, foi uma euforia, sabe? Mas engraçado que o ápice, assim, eu fui em lugares muito bonitos lá. Tive a oportunidade de ir no Jardim de Claude Monet, que é uma coisa maravilhosa. Fui na Champs-Élysées, que é a avenida mais bonita do mundo. Fui na Torre. Mas engraçado que o lugar que mais mexeu comigo foi no Louvre. Quando eu cheguei no Museu Louvre, eu pensei, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Não acredito que eu tô aqui. E aí, quando eu consegui entrar, que eu fui olhando as estatuetas gregas, né? Que estudei grego, então fui logo para essa parte, né? Olhando as estatuetas gregas e tudo mais. E ainda com o conhecimento que você tem, aí é mais fácil até de assimilar as coisas, não é? Sim, fui até de se observando. aprofundar, de ficar mais sensível. Ai, foi muito legal. E aí, quando eu entrei no Salão da Mona Lisa, aí eu desabei a chorar. Eu acho que quem estava do meu lado não entendeu, foi nada. Que eu falei, gente, eu estou diante da pintura mais importante do mundo. Como o futuro nos reserva coisas que a gente nem imagina. E às vezes a gente perde um anseio dele. A gente não quer mais ter futuro por conta de coisas que a gente está vivendo no presente. Só que em 2013... a mulher com 20 quilos a menos, com a sobrancelha caindo, com a pele... Sem cabelo. Sem cabelo. Essa mulher não imaginava nunca que ia ter oportunidade de ver a pintura mais bonita, mais famosa da Terra. E eu olhei ela de todos os ângulos, eu parei em todos os pontos daquela sala, eu tirei 1 trilhão de fotos. Eu falei, gente, eu não sabia que tinha tanto futuro para mim. Eu acho que às vezes a gente não consegue deslumbrar, né? E tudo bem, porque tem tristeza que embaça a nossa visão mesmo, mas chega uma hora que a gente precisa começar a ser um pouco ambicioso para esse futuro, né? Porque pode sim reservar coisas ruins,
Até pode. Eu acho que a nossa vida é feita de altos e baixos, ela é feita como Eclesiastes diz, Eclesiastes 3, Salomão fala isso, tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, de se alegrar, de se entristecer, de abraçar, de se afastar de De abraço, plantar, de colher. de costurar, de cortar, tempo de tudo. Tudo. Eu amo esse versículo. Esse texto é lindo, né? Porque dá essa Lindo, perspectiva. Lindo. E tá ali vivendo esse momento dessa beleza, é muito lindo, sabe? Tudo muito lindo. Estive na Inglaterra, vi o Big Bang. Então, assim, eu não sabia que tinha tanto futuro e tanta coisa boa. E queria deixar essa palavra para quem está nos assistindo. E o que é mais legal, né? Que mesmo fosse. O que é mais legal assim, que mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, né? Sim. Você não deixou de viver o que tinha que viver, É. né? Até porque o seu próprio marido também faz parte da mesma religião, da igreja, Sim. né? Sabe como funciona. E isso também é muito importante. E é importante ter um relacionamento alinhado, né? É bom você estar com alguém que é alinhado a você. Isso. Meu marido ficou 16 dias com meu filho. Então, e se você não tivesse, né? Vamos supor assim, se essa pessoa não tivesse alinhada Não entendesse, não né? entendesse. Isso é complicado. Eu vejo muitas vezes as pessoas se relacionando por impulso, né? E depois reclamando. Eu acho que uma relação tem que ser muito conversada, né? Tem. A gente conversou bastante no início. E Missões já ardia no coração dele, ardeu no meu, e ele entendeu o propósito de Deus para mim, para nós, para nossa casa. E a gente acabou tendo esse tempo. E isso não parte só de mim. O meu esposo já teve 3 vezes no Nordeste. Não ficou tanto tempo assim, porque a missão do Nordeste é um pouco mais rápida. Mas já teve no Nordeste 3 vezes e eu fiquei em casa com o Gael. Então, a gente se articula bem. Eu acho que tudo que é conversado, que é planejado, que é claro, não traz confusão, não traz problema, né, Silvia? Exatamente. A confiança, o respeito. Sim. Né? Sim. E isso é muito importante num relacionamento, num casamento, no companheirismo. Sim. Foi um desafio deixar o Gael. Muita gente falou, menina, Isso. você é doida deixar um filho de 2 anos. Mas eu não deixei o Gael. O Gael tá com o pai dele. O Gael tem um pai e tem uma mãe. Está saudável, está na escola, está tudo bem. Realmente foi um grande desafio para mim, para ele. Na videochamada ele falava, mamãe, eu quero colo. Oh, meu Deus! Eu falava, mamãe tá chegando para te dar colo. Mas eu sempre tive em mente também que filho também não ia ser um paralisador. Porque tem mulheres que têm filho e o que faz agora da vida? Eu só tenho filho. Não faz mais nada, assim. E eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ser mãe, assim, praticamente tempo integral, porque eu só dou aula à noite. Então, eu passo o dia inteiro com o Gael. E à noite meu esposo fica para eu ir trabalhar. Então, eu vivo a maternidade. E esses 15 dias, nos 2 anos, 2 anos não, né? 2 anos e 9 meses, porque 9 meses na barriga e 2 anos fora dela, a maternidade para mim é 100%. Então, esses 15 dias foi apenas uma gotinha no oceano gigantesco de convivência, né? Ô, Joyce, e nessas suas missões que você faz, da igreja, qual que é a parte mais difícil, assim, quando você chega? Você já participou de algo, assim, que te marcou por dificuldade, por ver algo, assim? Teve uma situação específica, Silvia, que foi a que mais mexeu comigo. Essa foi muito difícil. Eu estava numa aldeia em Moçambique e nós visitamos uma casa que tinham 3 meninas. E elas estavam sozinhas, 2 meninas, e elas estavam sozinhas porque a mãe trabalhava a semana inteira na cidade e só chegava na sexta à noite para trazer as coisas para elas comerem, o pai tinha abandonado e tal. Enquanto a gente conversava com a menina maior, a menina menor ela estava sentada num lugar que estava muito sol. E eu falei para a irmã maior, por que ela não está sentada na sombra? Está muito sol, ela está sentada nesse chão quente. E a irmã disse assim, ela está ficando cega. Tem 1 ano que ela está perdendo a visão. E ela sentiu muita dor de cabeça, a menina não falava tão bem português, falava mais o dialeto de lá, mas falava português também. Ela falava assim, ela bate a cabeça na parede de dor. Ô, judiação. E a gente pensou, o que está acontecendo com essa criança? Aí levamos ela para a sombra, e aí eu e a outra missionária que estava comigo, nós orientamos elas a levar a menina para a médica ver. A médica foi para trabalhar com mulheres, ginecologista, mas chega lá, vira de tudo, né? Todas as especializações. E aí a menina foi
ao nosso encontro no dia seguinte, no lugar onde a gente montou a base, onde tinha o culto, onde a gente distribuía a cesta básica e tudo mais. E quando ela chegou lá, a médica foi examinar os olhos dela e eu estava lá. Estava começando a escurecer, não tinha luz elétrica, então ela teve que pegar uma lanterna e ver o olho da menina com a lanterna, enquanto ela analisava a vista da menina. Essa criança tinha 8 anos. Na época tinha 8, né? Agora já deve estar um pouco mais velha. E o motivo da cegueira dela, do início de cegueira dela, é porque tinham vermes comendo o globo ocular dela, por falta de higienizar as mãos. E eu, Silvia, vi, a olho nu, os vermes comendo o olho dela. E aí a médica pegou uma pinça e começou a lavar com soro o olho dela e a tirar, remover os bichinhos. E aí foi limpando o globo ocular dela por cima. O que dificultava a visão foi uma secreção que criou por conta desses bichos. A dor de cabeça era isso. E a médica foi lavando o globo ocular dela ali, o pessoal segurando. Ela ficou com muito medo, paradinha. E aí limpou totalmente um olho, o outro ficou mais ou menos, mas aí o anti-inflamatório ia matar o bichinho completamente e tudo mais. E essa criança, ela ia perder os 2 olhos por falta de higiene, pura e simplesmente. E aquilo mexeu muito comigo. Quando a gente terminou de limpar os olhos dela, elas falaram que a mãe dela ainda não tinha chegado com a comida, não tinha nada para comer. Nós já tínhamos dado uma cesta básica, mas estava tudo cru, então nós levamos elas para o lugar onde nós estávamos, elas comeram, jantaram. E a médica perguntou, você está vendo a tia? E ela falou, estou vendo a tia. E a médica perguntou, estou de óculos ou estou sem óculos? Ela falou, você está de óculos branco, eu estou vendo. Eu voltei a enxergar. Então, eu vi curas milagrosas, mas eu vi essa cura que era apenas alguém que precisava estar ali disponível. E entendi que, mesmo que seja para segurar uma lanterna, eu quero estar disponível em algum lugar que eu possa ajudar alguém. E essa criança não vai nascer já está num cenário de dificuldade, seria mais uma, e a realidade dela foi completamente mudada por Deus ter nos orientado e pela nossa disponibilidade de ter chegado ali. Então, missões é isso. Missão é você chegar lá e, através do amor de Deus, oferecer algo e receber algo em troca, porque eu voltei de lá outra pessoa. Outra pessoa. Eu olho para a minha realidade hoje e repenso muita coisa. Então, é difícil. É lugar de choro, é lugar de tristeza. Mas é muito gratificante você saber que, através da sua colaboração, da sua disponibilidade, você mudou a realidade de alguém. E a gente sendo mãe, é mais difícil, né? Pegar uma criança, né? Tão vulnerável a essas coisas, né? Sim. Sem cuidado, porque ali ela não estava tendo cuidado. A mãe, coitada, precisando trabalhar para levar o alimento, que é o que a mãe pode fazer. Que é o que ela poderia fazer. É o que ela poderia fazer. Na época eu ainda não tinha o Gael, mas depois que eu tive o Gael... E aí tem gente que deve estar pensando assim, eu não tenho como ir à África. Uma outra situação que eu vivi foi na época da pandemia. Perto da minha casa, uma comunidade, a gente levava cesta básica, eu e meu esposo. E aí a gente levou cesta básica para casa de uma família que, além da pandemia, sofreram com enchente. A casa acabou com tudo. E aí a gente conseguiu doação, remontamos a casa, tudo certo. No dia que a gente remontou a casa, tinha uma criança de uma outra casa lá. E a gente chegou com tudo e chegamos com brinquedo também para as crianças da casa que estava destruída. Essa outra menininha ficou olhando. E eu achei o olhar dela tão perdido, comentei com outras pessoas, também tinham reparado e tudo mais. No dia seguinte, a gente voltou com alguns presentes para essa criança, para essa outra criança. Eu lembro que eu levei uma toalha de princesa, umas roupas, uma boneca, todo mundo foi dando doação, um sapatinho. Essa menina tinha 6 anos, e aí nós chegamos, presenteamos ela, e ela começou a chorar, e ela falou, muito obrigada, eu nunca tive nada novo. Eu, como assim? Eu tenho muitos irmãos e tudo que minha mãe usa, me dá, todos os brinquedos, todas as roupas já foi de alguém. Essa é a primeira coisa que eu abro na embalagem. Então, às vezes, a gente acha que não pode fazer nada porque não pode ir à África. A gente pode. É só a gente observar quem está do nosso lado. Porque, às vezes, a necessidade é de uma coisa simples, abrir uma embalagem, né? Tão cotidiano, talvez, para mim, para você. Compra, às vezes, as coisas e deixa lá, esquece até de abrir. E para aquela menininha de 6 anos foi um sonho realizado. Então, missão é isso. É você retribuir o amor de Deus através dos filhos. Nada agrada mais um pai e uma mãe do que ver alguém agradando o filho dele, né?
Se alguém faz pelo Gael lá na Europa, eu preguei numa igreja e me deram um presente. E era maquiagem, brinco, uma caixa bonita. E aí tinha um outro presente do lado e quando eu abri era uma camisa pro Gael. Eu esqueci até os meus. Eu fiquei Eu emocionada imagino. com a Com a camisa. camisa. Então, quando a gente faz pelo filho de alguém, isso move o nosso coração. E eu retribuo o amor de Deus por mim, fazendo pelos filhos dele. E assim é Deus, né? Por nós, né? Você faz e quem fica alegre, quem, né? Realmente fica satisfeito e realmente devolve aquilo e muito mais é Deus. Vira semente, né? Vira. Tudo vira semente. A gente não faz para que vire. Mas é incrível como que o que a gente semeia, de alguma forma, a gente colhe, né? A lei da colheita, ela tá aí. Não tem como fugir dela. E isso é em tudo na nossa vida, né? Começando no acordar, né? Da maneira que você acorda, da Sim. maneira que você vê o mundo, da maneira que você, né, quer passar aquele dia. Então, já começa aí, né? Então, se você amanhece um dia mal-humorada, estressada, não tem como você ter um dia em paz, Verdade. não é? Verdade. Verdade. Para você ter um dia em paz, você precisa acordar em paz. Então, é isso. É verdade. Principalmente nós mulheres, né? Que a gente tem uma capacidade de, com o nosso humor, influenciar o humor do ambiente. Exatamente. É incrível isso, né? É incrível. Uma mulher de bom humor, a casa está de bom humor, né? A casa está perfumada, a casa está aberta, a casa está cheirosa. Uma mulher de mau humor, meu Deus. Todo ninguém mundo. muda. Você vê que nem marido fica bem, nem filho fica bem, o ambiente fica pesado, não é Sim, verdade? sim, sim. Então, ultimamente eu tô assim, eu respiro. Eu respiro. E falo assim, Senhor, me dê sabedoria. É, a gente vai pedindo, clamando por sabedoria, pensando antes de falar, né? Que Como é a gente importante. muda, né? É. A vida vai fazendo a gente amadurecer, né? Tem gente que insiste em não, né, Silvia? Mas... Eu falo, a gente é moldada todo tempo. Todo tempo. Tem que estar atento. Né? Só precisa saber como a gente quer ser moldada, né? É verdade. É verdade. E aí, o que a gente usa de ferramenta também, né? Por isso que eu gosto muito da vida devocional. Isso é outra área que eu me dedico muito ao longo desse tempo. Tanto que desenvolvi um método que se chama Koinonia. É um curso que está na plataforma Hotmart. No meu Instagram você acha. E aí são videoaulas e tem um e-book que te orienta como ter uma vida de devocional. Ler um pouquinho da palavra durante o seu dia, meditar numa oração, fazer anotações e, através disso, ser moldado pela palavra e aprender a externar as coisas, né? Porque às vezes a gente está com tudo dentro. E ao invés de lançar aos pés de Jesus, através da oração, através do seu tempo com ele, a gente acaba meio que jogando essas farpas por todo mundo, né? Então, tempo devocional é tempo de qualidade para você, para quem está da tua volta, e crescimento, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre você começar seu dia orando, ouvindo uma boa música, um bom louvor, tendo um tempo de meditação. Eu sei que tem gente que já começa na correria, né? Às vezes 5 horas da manhã tem que estar num trem, tem que estar em alguma coisa, mas eu acho que é muito importante você determinar como vai ser o seu dia, e o devocional, o estudo da palavra, né? Eu sempre me volto para a palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Não tem como uma coisa viva não trazer mudança. Até uma planta que não se mexe, muda o ar da onde ela está. Tudo que é vivo traz mudança. E como a palavra é viva, quando a gente lê, a gente já começa o dia diferente, não tem jeito. Isso mesmo. E é muito engraçado. Até certas coisas que acontecem na nossa casa, eu gosto muito de planta. E na minha cozinha tem uma planta, na sala tem planta. Então, sempre eu gosto de alguma coisa verde. Eu gosto muito de planta. Eu também gosto de planta. E aí, eu falei pro meu marido, nossa, o meu copo de leite não tá bonito, né? Tem alguma coisa na minha casa que ele não tá legal. E até a própria energia de alguém que está na sua casa afeta a planta. Animais, né? Animais. Os pets também às vezes ficam agitados, né? Incrível. Aí eu comecei a cuidar da plantinha de novo, conversar com ela, tudo. Eu falei, hoje meu copo de leite tá a coisa mais linda. Aí, ó. Eles sentem o carinho, né? Sente. Tem gente que acha que isso é heresia, não é não. A Bíblia diz que Jesus entrou num vilarejo e encontrou um homem endemoniado. E quando ele foi expulsar os demônios daquele homem, os demônios pediram para habitar nos porcos. Isso mostra pra gente que espíritos muitas vezes habitam em coisas, em animais. E essa energia realmente, essa atmosfera ruim,
ela, de alguma forma, pode pairar, sim, na nossa casa. Por isso que a gente tem que trazer um ambiente de adoração, de oração e de alegria, né? Como que só você conversar, às vezes, já muda. Já muda. Muda tudo. Muda tudo. A mesma coisa. Hoje eu vim pra cá, falei assim, ai, Senhor, sabe, coloca as palavras na minha boca, porque é muito difícil, né? A gente é ser humano, né? A Sim. gente tem falhas, a gente erra, né? Sim. E eu gosto muito da palavra, eu gosto muito de falar sobre Deus, eu gosto muito porque se não fosse Ele na minha vida, eu não sei o que eu seria. Então, e eu acredito plenamente, assim, eu acredito que se todo mundo conhecesse um pouquinho, começasse a conhecer um pouquinho dele, sabe? Já ia ser uma diferença, já ia fazer uma grande diferença. Eu acho que começaria a pensar melhor como tratar o outro, como escutar o outro, sabe? O que eu não gosto para mim. Eu tenho um livro que eu gostei muito de ler, que é um livro assim, E se eu fosse Jesus Cristo? Eu já ouvi falar, ainda não li, mas já ouvi falar. Esse livro me ensinou muito, porque às vezes a gente fica em certas situações na nossa vida, até mesmo com uma resposta mal recebida, né? Alguém Sim. Aí eu fico perguntando, mas aí eu falo assim, mas e se fosse Jesus Cristo? Como Porque, ele agiria, né? porque a primeira coisa que entra para nós é o ego, Sim. não é? Nós somos muito egocêntricos, né? A Isso é gente vê, não, por que ela tá terrível. falando isso comigo? Que ela não é melhor do que eu? Não é Sim, assim? isso é Não é? terrível. Então, hoje, assim, eu falo, não é fácil. Não é fácil, porque eu tenho meus defeitos, eu tenho meu momento também de dar uma de louca, Todas né? nós, né, Não é? Sil? Mas, muitas vezes, eu me faço essa pergunta, sabe? Para conseguir superar, porque não tem outra coisa. Verdade. Esses dias eu vi uma entrevista interessante de uma menina que ela morava em outra cidade e a mãe dela morava sozinha. E a mãe dela faleceu, ligaram para ela poder ir no apartamento da mãe e guardar as coisas, né? Aquele processo que tem que ser feito. E no apartamento da mãe, ela achou um objeto esquisito de ferro, com várias pontas assim, Uhum. pontas bem finas, agulhas, né? E todo mundo ficou encucado com aquilo dali. E ela começou a achar que a mãe cometia autoflagelo. E ela falou, meu Deus, o que estava acontecendo com minha mãe e tudo mais. Até que uma amiga da mãe falou assim, não, menina, isso aí é para tecer a lã. Sua mãe fazia coisas de lã, você sabe, fazia coxa e tudo mais. E para destecer a lã, você passa nesse ferro e tudo mais. Pois bem, por que eu tô falando isso? Porque a gente só entende a nossa utilidade se a gente entender a origem do para que a gente foi criado. Se a gente não sabe o para que a gente foi criado, para que serve aquilo ali, a menina não sabia para que servia aquilo ali, a imaginação dela foi longe. Quando a gente não sabe o para que foi criado, a nossa imaginação vai longe. Eu acho que é por isso que a gente vive numa sociedade que é tão plural, mas que na verdade é perdida. Porque as pessoas já não sabem mais quem são. Né? Elas estão perdendo a sua identidade. Isso porque a gente não sabe a nossa origem. Se eu não sei o para que eu fui criado, por quem eu fui criado, eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei qual é a minha utilidade. Então, quando você diz, acho que todo mundo deveria conhecer um pouquinho de Deus, é isso. Porque quando você conhece a sua origem, seu futuro fica claro. Quando você conhece a sua origem, você sabe para onde você está indo, né? Quando você conhece o início da rota, você continua caminhando porque você tem um lugar de chegada. Eu acho que isso é que nos falta. E eu acho também, assim, eu vou falar da minha pessoa, que, né, que assim é mais fácil. Quando você vê, tipo, eu vou falar assim, que você tem suas dificuldades, você tem suas limitações, e mesmo assim você tem a coragem de fazer algo que você nem pensava em fazer, e você simplesmente fala assim, Senhor, o que, né? Porque eu me pergunto, mas o que o Senhor quer de mim, né? Que é a pergunta que eu faço. Sim. E aí você começa a não ter medo, sabe? De ser vulnerável, de mostrar sua fraqueza, de errar, entendeu? De mostrar sua imperfeição. Exatamente, exatamente. Só que no meio, às vezes, da minha imperfeição, eu trago algo para mostrar para o outro que há tanto modo de viver, há tantos modos de se superar, né? Há tantos modos de se descobrir. Exatamente. Porque aqui, a sua história mostra aqui, né? isso. Exatamente, a sua história mostra exatamente isso. Sim.
Verdade. E é legal, né, a gente ter essa coragem, é como você está falando, independente das nossas questões, das nossas falhas, fazer. Imagina quantas pessoas, através desse podcast e tantos outros, devem ter sido refeitas e devem ter aprendido e devem ter crescido, porque você se disponibilizou a fazer isso. Então, quando a gente rompe com as nossas limitações e entende que mesmo sendo falho, porque ser humano é falho e por isso que precisamos da graça e do amor redentor de Jesus, quando a gente rompe com isso e mesmo assim decide decide avançar, decide somar, nossa, quanta gente colhe da árvore que a gente... Igual você ia voltar para o Rio, não é isso? Então, eu cheguei aqui e alteraram o meu voo. E aí eu saí de Roma, foi 9 horas da noite no horário de lá, cheguei aqui 6h45 no horário daqui. E aí descobri que a minha passagem aérea está para 8h45 da noite. Eu falei, gente, que escala é essa? Que eu cheguei de Roma às 6 horas da manhã e vocês só vão me colocar num avião 8 horas da noite. Eu vou passar o dia inteiro em São Paulo fazendo o quê? Eis que o senhor disse, tem planos para sua tarde. E eu tive a oportunidade de conhecer essa maravilhosa Silvia. Está aqui com vocês. Então, aí você concorda que tem alguém que precisa saber da sua história? Sim, acredito que vai edificar a vida de alguém, como está edificando a minha, né? Esse tempo te conhecendo, conversando, já está sendo importante para mim. E acredito que também vai ser importante para alguém. Nada é por acaso. Exatamente. Então, assim, é grandioso. A gente só tem que agradecer a Deus mesmo por essas oportunidades, né? Até mesmo para a gente estar aberto em falar, não, eu vou, né? Sim. Porque você poderia não vir. É verdade. Não é? E você falou, não, eu vou sim. E né? que bom que eu vim. Pegamos trânsito, né? Muito trânsito, gente. São Paulo é trânsito sempre, né? Toda vez que eu venho aqui é sempre muito trânsito. Então, eu já mudei de São Paulo tem uns 12 anos, né? Então, eu só venho aqui pra fazer esse tipo de coisa mesmo. Sim, que é uma loucura na cidade grande. Mas assim, eu falo que quando eu chego aqui, aí muda. O astral muda, tudo muda. Aí flui, né? Flui. Vale a pena. Mas aí eu já venho cantando no carro também, sabe? E tá tudo bem. Eu sei que eu vou ter que pegar trânsito, vou chegar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E deu certo. E deu certo. E deu certo. E deu certo. Dos bons encontros da vida, né? A vida nos promove bons encontros. Ruins também. Mas às vezes, por conta dos encontros ruins, a gente para de prestar atenção nisso e deixa passar os bons. Então, aproveitar os bons encontros. Isso, e eu vejo que você é bem dessa, bem positiva. Sim, né? Tem que aproveitar. E agora, o que você pensa desse seu futuro, desse seu sonho, sem planejar o casamento do seu filhinho? Que aí já é demais, né? Já é demais. Vamos esperar um pouco. Então, eu e meu esposo, a gente está bem envolvido com a missão em Angola. Em Angola, agora, a Paz para Todas as Nações está construindo uma igreja, porque os irmãos já congregam lá, mas a igreja é de pau a pique. Então, toda vez que chove, eles têm que reconstruir a igreja. E aí, em março, agora, vamos eu, o Wesley, e vamos levar o Gael para Angola. A gente vai passar cerca de 20 dias lá, pregando em algumas igrejas e terminando de montar essa estrutura, né? Que é o templo para os irmãos, que aí os irmãos vão usar para diversas coisas lá, essa estrutura. Esse é o nosso próximo passo, março, Angola. E sempre nas igrejas, sempre indo. Me acompanhe no meu Instagram, que lá tem sempre a minha agenda. Meu Instagram é muito fácil de achar, porque Carmosina não tem muitas por aí, né? Olha, gente, o nome dela não é difícil, mas o problema é a gente gravar. Então, Carmosina com Z, Joyce com Y. Você acha meu Instagram, acha também meu YouTuber. Me acha também na Amazon, meu livro, na Hotmart, meu método Koinonia. E é isso, pregando sempre nas igrejas. Ano que vem sai mais um livro falando sobre as prisões modernas, as prisões desse tempo, a competição, a comparação. Estou terminando de elaborar esse livro esse ano que vem. Deve ser muito legal, porque é o que mais tem, né? Pois é, a comparação está adoecendo a gente. Está adoecendo. A televisão está adoecendo, né? A perfeição. O Instagram, né? Eu tava falando esses dias com minha mãe, que eu lembro de uma época, Silvia, que para eu contemplar a vida dos ricos mais ricos, por exemplo, eu tinha que comprar uma revista Caras. Aí via as atrizes na Ilha de Caras, eu falava, nossa, uau. Hoje em dia tinha fica... Capricho na minha época. Capricho, não pois é. A Capricho era da minha época. Sim. Você é mais nova do que eu, mas a Capricho eu me lembro até hoje. Era super revista. É. E aí hoje não, hoje a gente fica o dia inteiro ali olhando a vida dos outros. E muitas vezes isso vai adoecendo a nossa. Então,
Nesse livro eu falo sobre isso, sobre como a gente se blindar um pouco do excesso de comparação. Eu acho que a comparação é a doença desse tempo, é o mal desse século. Né? E aí sai ano que vem. Então, tudo isso, todos esses projetos aí, 2024, eu creio que vai ser bem movimentado, bem corrido. E fora que ninguém vai ficar igual ao outro, né? Não tem como. Não tem como. E às vezes a gente deseja uma coisa mentirosa, né? Porque a verdade é que o Instagram, ele não é que ele vende a mentira, mas ninguém mas posta. ele mostra o que ele quer, né? Ele mostra o que ele quer. As pessoas mostram o que o outro quer, o que o outro o que deseja que o outro veja. Sim, você vai postar o dia que você tá no restaurante, o dia que você tá com a melhor roupa, o dia que o casal tá bem. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, eu queria um marido, uma família igual a sua, porque vocês não brigam. Eu falei, menina, mas eu vou postar a foto da briga, a foto da toalha em cima da cama molhada? Não tem isso, a gente posta a beleza. E aí todo mundo acha, né, muitos acham, que a vida do outro é só beleza. Então, às vezes, a gente adoece com inveja de uma mentira. Adoece se comparando a um cenário montado. Então, isso está muito triste. Tem muita gente com muita crise por conta do excesso de comparação. Então, através da luz da palavra, eu quero, ano que vem, lançar esse livro e tratar dessa prisão moderna, porque se tornou uma cadeia, né? E não tem, eu falo que não tem como você dormir linda, acordar linda, estar linda no café da manhã, estar linda... Que vida cansativa é essa, né? Gente, olha, eu sou assim, eu posso estar do jeito que for. O importante é postar. Mas é porque eu quero levar isso mesmo, entendeu? O meu intuito a realidade, né? Sabe, realidade. Porque às vezes você perde oportunidade de fazer algo legal porque você acha que você não está pronta para aquilo. Sim. Porque você não está com cabelo bom, porque você não está maquiada. E, de repente, surge uma ideia na tua cabeça naquele minuto. E deixa passar. Sim. E essas coisas a gente não pode deixar passar. Sabe, se surgiu, vai e faça do jeito que você tá. Aproveite o insight, né? Exatamente. Porque não surgiu à toa. E eu acho até um pouco cruel, né? Você passar a ideia de que você está sempre 100%. É igual estar sempre de bom humor. Eu gosto de rir, eu sou extrovertida e tudo mais. Mas tem dia que eu também tenho mau humor. Todo mundo tem mau humor. Então, eu acho que quando você só passa a um lado, você acaba criando no imaginário de muitas pessoas que tem como ter só um lado. E não tem, gente. Todo mundo tem vários lados. Tem um lado bom, tem um lado difícil. E é isso. A gente tem um lado da luz, né? E o lado da treva. Não tem sim, como, né? Sim. Ainda tá ali. Então, e aí eu tento passar isso mesmo. Eu limpando minha casa, eu lavando. Cotidiano. Eu passo muito isso, mas também gosto, lógico, de estar bem arrumada, maquiada. Qual mulher que não gosta? Sim, eu tava viajando, já tinha 24 horas. Aí eu falei, gente, eu preciso pelo menos tomar um banho pra parecer decente. Aí consegui achar minhas maquiagens, tomei banho. Não te deu uma vida, assim? Oh, que alívio! Ressuscitei, ressurgi. É muito bom, mas não é só isso, né? Não é só isso, porque a gente não é feito só disso, né? Ninguém é só isso. Tem além disso. Verdade. E quando você descobre que tem muito mais, aí os valores começam a mudar. Aí ressignifica, né? Ressignifica. Aí você vai achar você bonita, às vezes, de qualquer jeito, não é? E vai ser leve, né? É. Porque às vezes essa coisa do padrão, é tão pesado, é tão cansativo, né? E caro também, porque nessa onda da comparação que tem gente tentando viver uma realidade que não é a sua, tudo isso, né? Tudo isso junto. Exatamente. Joyce, deixa eu te falar. A gente está aqui chegando já ao finalzinho. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, que a gente não conversou. Eu acho que a gente falou um pouco de tudo, né? E foi um grande prazer. E o prazer foi meu. Gostaria de pedir para você deixar um recadinho para as pessoas que estão te ouvindo, né? Aquela sua câmera. Aqui? Então lá vai. Olha, o recado que eu gostaria de deixar é que você não sabe o que tem no futuro. E eu sei que muitas vezes isso vai te assustar e te paralisar. Mas isso também é um mistério gostoso de se perseguir, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir deixar o dia de amanhã acontecer, porque às vezes tem tanta coisa boa vindo e a gente acaba perdendo por se sentir paralisado pelo medo. Então, confie no Senhor Deus, que nos garante que o choro dura uma noite, mas que de manhã a alegria vem. Vem a alegria ao amanhecer. Olha, com certeza. Nada como um dia após o outro, Nada né? como um dia após o outro, exatamente. Eu adorei
te conhecer. Eu também. Eu quero te agradecer de coração por você ter saído de lá do aeroporto, vir para cá. Sei que você fez uma viagem longa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas porque você está aqui. Eu espero que esse nosso podcast realmente vá para quem precisa. Amém. Né? Que leve a sua palavra, que as pessoas te conheçam mais e mais ainda. Esse seu trabalho lindo, né? Ai, que bom. Gente, eu tô aqui com ela. Vocês precisam ver assim, a luz que essa mulher tem, assim, a leveza, o sorriso, uns olhos assim totalmente sinceros. Sabe aquele olhar que te acolhe? É esse. Ela tem esse estilo de acolher mesmo. E a gente está terminando aqui esse podcast. Eu queria agradecer a todos vocês. Vou pedir para deixar um like, ativar o sininho, se inscrever no canal, tá? E eu não sei nem o que dizer, eu estou super emocionada aqui com essas histórias. Eu só tenho que agradecer a Deus por cada programa que eu faço, me trazer realmente pessoas que faz a diferença, que consegue levar que há possibilidade, que há um recomeço, que há como ressignificar a nossa vida, e que eu acho que isso é o mais importante para nós mulheres e para todo mundo que vai ouvir, né? Não só mulher, como homem também. E que a fé é tudo. Quando fala que a fé move montanha, gente, move mesmo. Então, uma boa noite, fica todo mundo com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Beijo, gente, foi um prazer.